Olá, italianos, tudo bem? Olha, esse vídeo é um desses vídeos que você sai rindo, sai alegre, sai feliz e sai comemorando. É um vídeo que eu vou ensinar você sobre processo de reconhecimento da cidadania italiana. Então, se você tem uma dúvida, se você acha que algum parente é italiano e que você pode também solicitar, eu vou estar ajudando você nesse vídeo a reconhecer, né, a começar o processo de reconhecimento da cidadania italiana. Mas antes de começar, eu tenho que falar duas coisas importantes. A primeira é que eu tenho quase 10 anos fazendo isso, todos os dias. E somente em processos administrativos, assim, o que é um processo administrativo e o que é um processo judicial? Processo administrativo é o processo que os clientes, você teria que viajar até a Itália para reconhecer a sua cidadania aqui. Muitas pessoas escolhem isso. Por quê? Porque você conhece a Itália, você conhece Roma, você vai aqui na fábrica da Ferrari, né? Você consegue ir lá no museu a Maranello, você consegue ir lá ver a Ferrari, você consegue ir para muitos lugares que até eu mesmo não conheço, que são lugares lindos que tem na Itália, e conhecer a Itália. E muitas pessoas querem já morar na Europa, então já vem com a roupa, com o projeto e termina o processo, como vários clientes que vão para a Irlanda, que vão para Dinamarca, para Portugal, que já querem ficar aqui. E quando a família é muito grande, a gente tem um processo judicial. E nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês aquilo que acontece na minha vida atual. Isso aqui, basicamente, a gente tem aqui quase 100 pessoas aqui. São quase 100 sonhos na palma da minha mão. São processos judiciais que essas pessoas escolheram não viajar para a Itália. Então, eu vou estar retirando algumas documentações aqui de dentro para estar explicando para você como você pode começar hoje o seu processo e como é simples você iniciar hoje, sem precisar contratar alguma empresa. Quando eu falo em contratar empresa, provavelmente surge assim uma objeção na sua cabeça. Mas, pô, você tem uma empresa de assessoria, por que você vai ensinar? Até porque eu vou estar revelando isso dia 9, dia 10, dia 11, o link está aqui embaixo e você pode se inscrever após assistir essa aula de forma gratuita, onde vou estar revelando muita coisa e se chama O Novo Mundo da Cidadania Italiana, um evento gratuito, onde eu vou estar revelando como eu, com 35 anos, consegui chegar aqui com 100 vezes empresário e hoje eu sou dono de 3 empresas e eu vou estar mostrando para vocês essas empresas, tá bom? Vamos lá. Eu tenho 2 tipos de cliente. Tá bom? O cliente iPhone e o cliente caneta. Ok? Você já consegue um pouco entender o que eu quero falar, né? O cliente iPhone, ele quer pagar. Eu vou sugerir ele montar a documentação no Brasil. Mas ele não quer. Porque ele não tem tempo. Ele trabalha muito, tem muito dinheiro e não quer perder tempo. Então ele vai me pagar. O iPhone, ele quer me pagar para eu poder montar a pasta no Brasil. Eu vou estar te explicando para você nesse vídeo o que é uma pasta no Brasil. E ele quer que eu monte todo o processo no Brasil, que eu faça todo o processo, e ele não quer se esquentar, porque ele tem dinheiro para pagar. Mas eu tenho um cliente caneta. Eu não posso vender um produto só para cliente iPhone. Embora eu tenha hoje, a grande parte dos meus clientes são iPhone. Mas a minha preocupação também é com os clientes canetas. São pessoas que querem me contratar para fazer o processo administrativo, elas querem viajar para a Itália, para eles tem que ser uma empresa de confiança, uma empresa que tenha respaldo, que tenha nome, que tenha vários depoimentos. Hoje nós somos a empresa mais postada vídeos de depoimentos no YouTube, no Instagram, e nós somos referência nisso. Então o cliente caneta, ele quer economizar, porque está vendendo um carro, ele está vendendo uma casa, ele não tem tanto dinheiro, ele só tem um sonho. Igual a minha 10 anos atrás, eu só tinha um sonho, mas eu não tinha dinheiro para poder. Eu tinha um sonho de viajar, meu Deus, eu vou em praias que eu tenho praias que eu vou com a minha família, que tem uma praia que a gente vai, que é considerada a segunda praia mais linda do mundo, considerada mesmo, tá? A segunda praia mais linda do mundo. E a gente vai lá, nada nessa praia, e quando eu tô lá eu fico, nossa, há 10 anos atrás eu não tinha dinheiro para comprar a passagem de avião para vir para cá. Era um sonho que se tornou realidade. O seu sonho só vai se tornar realidade quando você acreditar e colocar ele em prática. O primeiro passo é você tem que dar. Senão, ele nunca vai acontecer. Se você ficar sentado na frente desse computador, não assistir esse vídeo até o final e colocar em prática o que eu vou te ensinar, é perca de tempo. Você tem que acreditar no teu sonho e você tem que correr atrás dos seus valores, ok? Então, o cliente caneta,
Ele não quer pagar, porque ele não pode, ele tem que economizar tudo que ele tem. Então ele vai ligar para mim, e o que é que eu vou falar para ele? Olha, vamos o seguinte, vamos esquecer do iPhone, tá? Eu vou pegar o cliente iPhone e vou deixar ele aqui. A gente não vai falar sobre ele hoje, não. A gente vai falar sobre o cliente caneta. Ele quer montar a pasta no Brasil e ele não quer pagar ninguém. E hoje é a grande parte do mercado, a grande parte das pessoas, quem sabe você está vendo esse vídeo agora, você não tem coragem de pagar uma empresa, você tem medo. E sabe que na maioria das vezes não é bom você nem pagar, sabe por quê? Eu tenho vídeos aqui no canal de um podcast de um casal que contratou uma empresa numa cidade chamada Criciúma e que levaram um cano. A empresa montou a documentação toda errada. Então é bom você aprender e assim, ó, eu vou estar te explicando, você vai ver que o processo é muito fácil. Eu vou pegar aqui, tá? Eu vou pegar aqui. Essa família é um processo judicial, tá? Olha só, tem muita documentação, tem muita. Isso aqui tem que passar pela minha análise para depois ser protocolado em tribunal, tá? Mas antes de sair, tá? Eu trago para casa, eu trago para o meu estúdio. Às vezes eu trago trabalho para sábado, domingo, documentação, tem que analisar. Mas eu escolhi estar passando para vocês assim, para vocês estar acompanhando um pouco da minha rotina. E aí, no decorrer dessas semanas, eu vou estar compartilhando muita coisa com vocês. E vai depender muito de vocês também. Se você compartilhar o vídeo, se você curtir, deixar seu comentário, o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom, vai compartilhar. Então a minha consistência vai depender de você, tá bom? Vamos lá, ó, isso aqui é uma árvore genealógica. Deixa eu ver se a câmera vai conseguir focar aqui. Aqui é uma árvore genealógica. Esse aqui, gente, é um processo que tem aproximadamente 12 pessoas, tá bom? Vamos lá, 12 pessoas. Esse processo aqui, ele começou com o Dr. Leonardo Bianchini, que é uma referência em implante capilar na região do Espírito Santo, São Paulo. É um fenômeno aí. Já passou na Globo, é uma pessoa muito famosa. Então, é um cliente iPhone. Né? O Dr. Leonardo Bianchini, ele entrou em contato comigo e ele não acreditava, ele não tinha esperança, porque ele já tinha procurado tantas empresas e embora ele tinha muito dinheiro para pagar, mas eu acho que assim, o sonho da cidadania italiana é uma coisa que quando você vê que a empresa só quer o seu dinheiro, o dinheiro não cai do céu. Eu recebo pessoas que têm helicóptero, já recebi clientes que têm helicóptero, que chegam na Itália que ficam contando moeda, fazendo as contas. Então assim, o dinheiro não foi feito para rasgar, foi feito para gastar com consciência. Ninguém quer rasgar dinheiro, independente se temos dinheiro ou não, ninguém quer rasgar dinheiro. Então eu procurei muitas empresas, enfim, só porque ele falava que não tinha ainda certeza, que era boatos, enfim. Eu falei, olha, quem indicou você para mim foi a dupla André Felipe, que é uma dupla gospel, que eu fiz o processo da dupla da mãe, e agora o pai tá vindo agora daqui a 2 semanas, e tá vindo também outra parte da família. E vocês vão estar acompanhando aqui no canal, porque eu vou estar fazendo um vlog aqui com a família chegando. A mãe do André e Felipe. Depois bota no YouTube quando você terminar de ver essa aula aqui. A melhor dupla aí do Brasil aí. Tem mais de 2 milhões de seguidores. Seguinte, ele indicou o doutor, então ele tinha esse medo de começar o processo, tá? Ele tinha medo. Então, o doutor Leonardo Bianchini, ele quis montar a pasta dele com a minha ajuda, porque como ele é tão apegado à raiz italiana, que ele falou para mim o seguinte, olha, Renato, você me ajuda? Eu falei, olha, eu quero ajudar você a economizar. Vai lá, e embora ele pagou, tá? Ele pagou a montagem da pasta no Brasil. Ele pagou, ele pagou, mas Renato, eu vou passar na sua frente, eu quero pegar o carro, eu quero passar em cada cidade lá de Minas Gerais, eu quero pegar a documentação e eu fui acompanhando ele. E aí a gente montou essa árvore genealógica. Aí você pergunta, Renato, o que é uma árvore genealógica? Isso aqui vai ajudar você a compreender como é fácil você começar hoje o seu processo. Eu separei aqui, ó, essa documentação. É uma certidão, olha só. É uma certidão em inteiro teor. Por que muitas pessoas têm dificuldade hoje de montar uma árvore genealógica? A árvore genealógica é o nome, tá? Essa árvore genealógica que eu estou compartilhando com vocês aqui é de uma família que a gente tem 12 pessoas.
é da família Bianchini. O doutor, ele saiu dessa árvore, ele mudou de ideia, ele não quis fazer mais o processo judicial, que é ficar no Brasil. A gente dá entrada aqui em processo aqui no tribunal italiano. No caso da família é a região do Vêneto, que é o tribunal de competência, e ele não quis esperar, ele aproveitou para vir passar as férias com a família na Itália e fez o processo aqui. Foi um processo de 30 dias, foi muito rápido. Depois ele retornou ao Brasil com passaporte, fez o passaporte italiano e tudo. E aí ele colocou um outro primo no lugar dele. Então, o total são 12 requerentes. E aí você pergunta, por que tem esses quadrados, por que tem esses nomes, aí vai subindo aqui embaixo, tá vendo? A gente começa e a gente vai montando a árvore, até que a gente chega no italiano aqui em cima. Você vai entender agora. Essa certidão é de inteiro teor. Se você está pensando em começar o seu reconhecimento sozinho, tá? Você precisa entender que existe muitas entrelinhas, e eu vou estar ensinando tudo no novo mundo da cidadania italiana. Os vídeos que eu vou estar trazendo aqui no YouTube no decorrer dessa semana são vídeos mais certeiros, eu quero ser mais objetivo. Ou seja, eu quero passar informações mais focadas, como hoje. Eu quero passar informação sobre como você pode começar hoje. Mas todas as coisas, os itens em base à lei, eu quero deixar para o novo mundo da cidadania italiana, que você clicando aqui embaixo, você quiser escrever, entrar lá no nosso canal do Telegram ou do WhatsApp de forma gratuita. E eu vou trazer documentações para poder mostrar para vocês no meu dia a dia como é que eu estou solucionando os problemas. E aí você vai aprender, tá bom? E no novo mundo da cidadania italiana vai ser uma coisa assim mais técnica. Eu vou falar sobre a minha vida, né? Como eu consegui vencer aqui na Itália, enfim, ser dono de outras empresas, uma clínica estética, como eu fiz para abrir, enfim. E o seguinte, muitas pessoas ligam para mim e falam o seguinte: Renato, pô, não consigo montar, não consigo começar. Por quê? Porque a gente tem a certidão simples, que não ajuda em nada, porque eu não tenho uma certidão simples aqui. Eu tenho só inteiro teor. E a gente tem a certidão em inteiro teor. Qual é a diferença? A certidão de inteiro teor, ela vai te trazer mais informações. Ou seja, aqui ela vai dizer que o seu pai, ele nasceu em São Paulo, é um exemplo, tá? Que a sua mãe nasceu no Rio de Janeiro, que o seu avô, por parte de materno, a sua avó materna e os seus avós por parte paterna são naturais da cidade de Minas Gerais. Ou seja, a certidão de inteiro teor, ela vai te dar uma noção da onde está os seus árvores acima de você, né? Aonde que está o seu avô, aonde nasceu a sua avó, aonde nasceu o seu pai, porque por incrível que pareça, muitos clientes que nos procuram a gente não sabem nem onde o pai nasceu. Nossa, eu não tive contato com meu pai, não sei nem onde ele nasceu. Então, por que eu mostrei a árvore genealógica? Aí eu peço que você anote no papel. Por onde começar? Escreva, começar por mim mesmo. Começar por você. Né? Ou seja, a decisão é sempre nossa, né? O primeiro passo é sempre nosso. Então tudo tem que começar pela gente. Então repita comigo: eu tenho que começar por mim. Você tem que começar por você. Pega a certidão, você olhar sua identidade, tem escrito onde você nasceu. Então provavelmente você sabe onde você nasceu. Então vai no cartório onde você nasceu, olha na sua identidade e solicita uma certidão de inteiro teor. Na certidão de inteiro teor, aí você pode começar a montar uma árvore genealógica. Você vai aqui embaixo, coloca um quadradozinho e coloca o seu nome. Olha, meu nome é João da Silva. Outra questão importante: muitas pessoas perguntam para mim se a descendência italiana vem por sobrenome. Não vem, fica tranquilo. Não importa se seu avô se chamava Marconi, você se chama Marcos da Silva. Isso não importa. A cidadania italiana não é passada por sobrenome. Eu não tenho um sobrenome italiano. Isso não importa. O importante é que você pertença, você entra nessa árvore genealógica. Quer ver um exemplo para você? Vamos falar de lei. A gente tem uma lei, uma circular italiana que se chama Capa 28. Capa quer dizer K28. O que ela diz? Que, gente, o pedido de cidadania italiana é uma coisa tão simples.
Sabe, tão simples de você entender, de você pedir. A capa 28, a K28, ela diz o seguinte, olha, o requerente, ele tem que apresentar a certidão de nascimento do italiano. O italiano migrou para o Brasil, casou com a brasileira ou casou na Itália, mas foi para o Brasil, teve um filho, né? Esse filho teve um outro filho. Esse filho casou e teve um outro filho. Depois esse filho casou e teve um outro filho. Depois chegou em você. Ou seja, nascimento, casamento, nascimento, casamento, nascimento, casamento, nascimento, casamento. Chegou em você. Nossa, Renato, que confusão. Como é que eu vou fazer para subir aqui em cima no italiano? O que é que a gente fez aqui? Olha o tanto de pessoas que não tem aqui. Claro que é uma questão de organização. Ou seja, nós começamos aqui de baixo. Tem pessoas que já querem começar com o italiano. Mas assim, eu não aconselho. Por quê? Com experiência. Porque muitas vezes você não sabe nem quem é o italiano. Eu tenho muitos clientes que ligam para mim e dizem, pô, 60%. Eu não sei se eu tenho descendência. E eu digo, olha, pega a certidão de nascimento. Porque na certidão de nascimento sua inteiro teor, você vai saber da onde que é o seu avô. Você vai saber de onde é que é o seu avô. Aí depois você vai pegar a certidão de nascimento do seu avô. Aí você vai descobrir de onde é que é o seu bisavô. Depois você vai pegar a certidão de nascimento do seu bisavô. Depois você vai descobrir quem é o seu bisavô. Aí muitas das vezes o que acontece? Você vai subindo, ó, peguei a certidão do meu avô. Quando você olhar na certidão, diz assim, ó, vamos supor que seu avô se chama José. E o senhor José, né, Bianchini, de nacionalidade italiana. Ou seja, achei a certidão do meu avô. Nascido em Gênova. Aí a certidão inteiro teu vai expressar qual é a cidade onde ele nasceu. E aqui a gente entra já em outro termo que depois vai fazer a pesquisa do cidadão italiano na Itália. Eu vou estar ensinando isso para você também em outras aulas. Por isso que é importante você deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para você aprender tudo. E participar também do evento que a gente vai fazer. Então assim, opa, achei. Ele está em Gênova. Mas poxa, Gênova, acontece muito de clientes, porque a gente tem uma imigração, principalmente para São Paulo, para o Brasil, que veio do Vêneto. A partir de 76 foram milhões, a migração foi milhões de pessoal de entrevista para o Brasil. Aí você pensa, nossa, uma província enorme com milhões de pessoas, como é que eu vou encontrar meu avô? Existem alguns truques que realmente faz uma coisa tão grande caber na palma da sua mão. Porque os italianos, eles não eram de sair da cidade. Então, os sobrenomes são localizados. A família Marconi, eu vou achar aqui. Ferrari, eu vou achar aqui. Silvino, eu vou achar aqui. Lettieri, eu vou achar aqui. Tem um cliente no Paraná que ele entrou em contato comigo. Eu falei, dá pra mim essa certidão de nascimento. Ele não sabia nada. Eu queria descobrir se eu sou descendente italiano. Eu falei, dá a certidão de nascimento pra mim. Geralmente as empresas cobram pra fazer isso. E eu ajudo as pessoas a fazer isso. Dá a certidão de nascimento pra mim. Pega a certidão de nascimento do seu pai. Qual foi a charada? Olha só. O sobrenome italiano, ele é muito diferente do que qualquer outro sobrenome. Ele é diferenciado. Então, quando você pegar essa certidão de nascimento e for olhar para o sobrenome dos seus avós, por parte de pai, seus avós por parte de mãe, no sobrenome deles, você vai começar a entender que realmente ele é ou não italiano. Porque o sobrenome italiano, ele é diferenciado. E também vai ter uma outra aula que eu vou estar explicando isso para vocês. Então, quando eu pedi a certidão de nascimento desse cliente, eu percebi que o pai dele se chamava Lettieri. Na certidão de nascimento dele, eu fui buscar se esse Lettieri vinha da mãe, né, do pai dele, ou se vinha do pai dele, ou seja, do avô dele. Eu percebi que o Lettieri passou do avô dele para o pai, mas não passou para ele. Aí ele disse, mas eu não tenho então direito, porque eu não tenho sobrenome. Eu falei, não, tranquilo, a cidadania não vem pro sobrenome,
ela vem por sangue. Então eu pedi a certidão do avô dele, porque a gente já tinha as informações na certidão inteiro teu de nascimento. Subi pro avô e na certidão de avô dele, olha só o que a gente achou. Olha só o que a gente achou. O pai do avô dele, que seria no caso o trisavô dele, que seria o bisavô nele, né? Porque o pai do avô, então é o bisavô. O bisavô dele era italiano. Porque na certidão do avô do pai dele, né? O pai do pai dele, que é o avô dele, estava escrito. Parece, assim, é uma confusão, né? Então eu vou falar devagar para você. O pai do meu cliente, né? Teve o pai do meu cliente, que seja o avô, né? Meu cliente tem um pai. E o pai do meu cliente tem um pai que é o avô do meu cliente. Eu pedi essa certidão inteira teor e quando analisei, estava escrito que, nesse caso, o bisavô do meu cliente, né, que seria o pai do avô, né, o pai do avô do meu cliente, seria o bisavô dele, era italiano. E aí eu fui fazer a pesquisa na documentação, porque a certidão de inteiro teor, ela te entrega muito mais informação. E o órgão italiano não aceita outro tipo de documentação. Renato, e depois eu vou jogar fora? Não, depois a gente vai reaproveitar essa documentação para poder dar entrada no seu processo. Ou seja, o processo basicamente a gente pegou a certidão de nascimento do meu cliente, certidão de casamento do meu cliente casou, né? E a gente pegou a certidão de nascimento, ele teve um filho, a gente pegou a certidão no filho dele inteiro teor, pegamos a certidão do pai dele, que o pai dele não casou, então foi só de nascimento, pegamos a certidão do avô dele, nascimento e casamento, parou ali, porque o bisavô dele já era o italiano. Então eu localizei na Itália em questão de 2 semanas a certidão do italiano de nascimento e casamento. Finalizamos o processo, ele viajou para a Itália e o irmão dele morava na China na época, veio da China e ele veio do Brasil e foi um processo de 45 dias, foi um processo muito rápido. E basicamente você começa a entender que algumas empresas do Brasil cobram 15 mil reais só para fazer isso. Só para fazer isso. E elas não entendem o que é. São empresas que estão começando agora, que estão abrindo a porta agora, não sabem bem o que é cidadania italiana ainda, estão aprendendo. E você está sendo um cobaia. Você vai ser a cobaia dessas empresas. Porque elas vão fazer um experimento com você. Elas vão aprender em cima de você. Então, muitas das vezes, se você é um cliente caneta, um cliente que quer economizar, não tem dinheiro para gastar, comece hoje e comece por você. Aí acontece que a gente chega aqui, ó, nessa árvore genealógica, né? Aqui tem 2 pessoas, ou seja, comecei de baixo e subi até o italiano, porque nesse caso, ó, o italiano, ele foi pro Brasil e ele teve um filho, olha. Esse filho teve 2 mulheres e uma mulher teve um outro tronco. E aqui vem outros troncos, olha só, e a gente vai descendo. A gente vai descendo. Ou seja, todos esses troncos aqui são famílias sempre ligadas ao mesmo italiano. São primos, são tios, é uma família grande, né? Mas eu comecei de baixo e fui subindo. Então, como eu já tinha muitas documentações do primeiro cliente, ficou fácil depois eu pedir a documentação e ligar um ponto no outro e subir até chegar ao italiano. Então, como a gente já tem toda a documentação, a gente dá entrada agora, próximo passo, depois que a gente traduz a apostila, a gente dá entrada, né, em tribunal. No seu caso, você pode encontrar um advogado, achar um advogado e entrar com um requerimento diretamente no tribunal, que eu vou estar falando isso no evento que eu vou fazer, um novo mundo da cidadania italiana. Basicamente, se ficou alguma dúvida, eu peço encarecidamente, deixa um comentário aqui embaixo, porque é tanta informação, são tantas coisas que eu tenho que passar para você, que eu acho que se eu ficasse aqui até amanhã de manhã, tipo umas 8, 9 horas falando,
Não ia conseguir, né? Eu tenho assim, ó, eu vou estar fazendo outras lives aqui, outros vídeos com livros de leis aqui e passando alguns pontos importantes, mas não tem como passar tudo, porque é tanto, não é tanta informação, é tantos detalhes, é tanta coisa, mas assim, a base para você começar é essa. A base é essa. Amanhã eu vou estar falando sobre retificação, que é uma coisa muito importante, administrativa e judicial. Retificação para processo administrativo muda algumas coisas e para processo judicial também já muda outras coisas. Então eu vou estar falando em base à experiência. Quero que você entenda que eu trabalho com isso. Então eu estou falando o que está acontecendo na Itália em tempo real. Tá bom? Eu não sou um amador que fiz somente um processo, são quase 10 anos. Né? São mais de 3.000 processos realizados. Eu vivo e respiro a cidadania italiana todos os dias. Então, assim, acredito que se você pode rodar a internet aí, dá trabalho para achar uma pessoa que tem um know-how que a gente tem. Tá bom? Então, eu vou estar passando isso aqui para você. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário. Não é tão difícil você começar o seu processo sozinho. Não é. Mas se você deixa... Renato, tem uma dúvida. Deixa o comentário que eu vou estar respondendo para você a sua dúvida. E quem sabe eu posso criar um vídeo para estar respondendo você. Os próximos vídeos eu vou estar falando sobre casa, aluguel, como alugar casa. Vamos montar aqui diretamente no meu notebook e juntos pesquisando casas, localidades, fazendo a pesquisa em base a processos que eu tenho aqui. Ou outros processos que não estão aqui, porque eu ainda tenho dezenas e dezenas de processos que não estão aqui, que eu vou estar mostrando para vocês como fazer a pesquisa do italiano, porque muitas das vezes o nome a gente sempre fala, o nome do italiano foi brasileirado, né? Ou seja, Giovanni virou João, sobrenomes que tem uma mudança brusca, que vai dificultar muitas vezes a sua compreensão, você poder descobrir realmente qual é o nome do... Então do italiano tem alguns macetes que eu vou estar passando para você, vou estar lhe ensinando, são macetes que eu uso e que dá super certo para mim. Tem pessoas que entram em contato comigo que não, as empresas desistiram e em questão teve uma cliente que entrou em contato comigo, que ela passou por 6 empresas, ela entrou em contato em questão de 45 minutos, eu acredito que 45, meia hora, acho que nem isso, foi 15 minutos, eu vou estar fazendo uma videoaula sobre esse caso, em questão de 15 minutos eu consegui localizar a certidão do avô dela e liguei para a igreja, assim, 15 minutos eu localizei e vamos botar assim que questão de 45 minutos para eu ter a confirmação, que é aquela documentação que eu tive que ligar para a igreja e esperar assim, uns 30 minutos para depois eu ter a confirmação que a documentação estava lá. Então eu vou estar explicando para você, essas são informações privilegiadas, gente. É difícil encontrar isso aqui na internet. Então, assim, se você ainda não deixou o seu like, mi raccomando, ragazzo, deixa o like, se inscreve no canal e participa do nosso grupo do Telegram e do WhatsApp para você ficar recebendo as novidades, os vlogs que a gente faz na Itália, muitos vídeos que eu não compartilho aqui no YouTube nem no Instagram, que eu coloco lá, que eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar o seu comentário no caso de dúvida e a gente se vê, espero que você tenha entendido, né? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.